Boa tarde, tudo bem com você? Hoje é sexta-feira e veio aqui explicar a atividade de português. Então, que dia que é hoje? Hoje é dia 20/8/2021. Então, dia 20 do mês de agosto do ano 2021. A nossa atividade de português começa assim. Forme duas frases bem criativas com os desenhos em destaque. Então, aqui, ó, nós temos dois desenhos, certo? Primeiro, nós temos o que, ó? A minhoca. E aqui embaixo está escrita a palavra, ó, minhoca. Você vai formar duas frases e tem que ter a palavra minhoca nessas frases. Então, aqui, ó, na primeira linha, você vai formar uma frase. Na segunda linha, você vai formar outra frase. Só que as duas frases têm que ter a palavra minhoca, tá? Então, você pode colocar, por exemplo, a minhoca é marrom. Eu vi uma minhoca na terra. É só um exemplo, tá? Você vai criar a sua frase. Tem que ser uma frase criativa e tem que ter a palavra minhoca, ok? Depois, aqui embaixo, nós temos o galinho. Ó, o desenho do galinho e aqui embaixo a palavra. Então, você vai criar mais duas frases. Uma aqui na primeira linha e outra aqui na segunda linha. As duas frases têm que ter a palavra galinho, certo? Então, eu conto com você. Quero só ver a frase que você vai formar, tá bom? Então, pensa bem aí, seja bem criativo, bem criativa, tá? E forme uma frase bem legal. Na atividade 2, que é essa daqui, debaixo, fala assim: leia e complete a frase conforme o modelo. Aí nós temos aqui, ó, o começo da nossa atividade, está escrito assim, ó, bola não é bolha. Então, o que você percebe de diferente na palavra bola e na palavra bolha? O H entrou aí no meio, né? Vocês estão vendo a letra H aqui, ó, entre o L e o A? Na palavra bola não tem H, ó. Tem o L e o A. Na palavra bolha, entrou H no meio, ficou L-H-A. E aí a palavra não é mais bola, e sim bolha. Aqui no exemplo, se você ler essa palavra, ó, galo. Galo não é. Aí aqui vamos colocar o H entre o L e o O. Como que ficou? Galho. Então, galo não é galho. Entenderam como que fica a sílaba? Quando a gente coloca o H no meio? Lhá, lhe, li, lho, lhu. Então, o que que você vai fazer nessa atividade? Primeiro, você vai ler a frase e depois você vai completar. Então, aqui, ó, na segunda linha, está escrito assim, mala não é... E aí tem o espaço da linha. O que que você vai escrever aqui na linha? Você vai pegar a primeira palavra, que é a palavra mala, que ela está escura, está em negrito, ó, ela está um preto um pouquinho mais escuro. E aí você vai colocar o H entre o L e o A. Então você vai descobrir que palavra você vai formar. Então, mala não é. Aí vamos tentar escrever, ó. Vou tentar escrever aqui com a minha canetinha. Então, vamos lá. Aí tem o L, certo? E depois vai ser o A? Não, né? A gente tem que colocar o H. Então, vamos colocar o H. E depois o A. Então, vai ficar assim, ó. Mala, um pontinho final. Mala não é malha, entendeu?
Você vai fazer isso em todas as frases. Vai ler a palavra e vai completar lá no espaço, na linha, mas você vai colocar o H entre o L e a vogal, ok? Leia todas as frases quando você terminar, tá bom? Agora, nós vamos fazer atividade no livro didático. Então, hoje é a nossa última atividade do Menino Maluquinho. Nós estudamos bastante isso essa semana, né? E vamos responder as questões lá na página 96. Então, pode abrir o seu livro e vamos fazer a leitura. Na página 96, a atividade 8 fala assim: releia os quadrinhos e responda. Por que as palavras uau e epa estão escritas em letras bem grandes? Marque um X no quadrinho com a resposta certa. Então, vamos reler os quadrinhos, ó. Nesse primeiro quadrinho, tem a Julieta, né? Aí ela fala uau! E o Juninho fala para ela, não espalha, hein? E no segundo quadrinho, tem o Maluquinho, né? E o Maluquinho fala assim, epa! Por que você acha que essas palavras, a palavra uau e a palavra epa, estão escritas em letras bem grandes? Você vai marcar um X na resposta correta. Aqui, ó, no primeiro quadradinho ao lado, fala que é para indicar som baixo. Então, você acha que essa palavra em letra grande é para indicar som baixo na história? Ou aqui do lado, ó, para indicar um sussurro. Sussurro é quando eu falo bem baixinho, né? Vou lá no seu ouvido e sussurro alguma coisa. E a terceira opção, que é essa daqui, a última, ó, fala que é para indicar som alto. Então, por que você acha que essas palavras estão escritas em letras grandes? Você vai marcar um xizinho só em uma, naquela que você acha correta. Se é para indicar som baixo, se é para indicar um sussurro ou se é para indicar um som alto na história, ok? A atividade 9, que é a próxima, fala assim. No início da história, o Maluquinho pede a Juninho que não espalhe o segredo. A. Releia o quadrinho e veja o que ele fala para Carol no final. Aí aqui ó, tem um quadradinho que está escrito que o balão de fala, esse aqui ó, que tem uma setinha, está indicando a fala da Carol. Então a Carol fala assim, Maluquinho, você quer ouvir um segredo? E aqui ó, no outro quadrinho, fala que é o balão de fala indicando a fala do Maluquinho. E aí, se você ler o que o Maluquinho está falando, ele fala assim, claro, conta, conta. Aí aqui embaixo, na B, fala assim, o menino Maluquinho se interessa em saber segredos? O que demonstra existir ou não esse interesse? Então, nós vamos responder aqui na linha essa pergunta, a B. Você acha que o menino maluquinho se interessa em saber segredos? Sim ou não? Sim, né? Porque ele fala assim, claro. Então, nós vamos responder que sim, ele se interessa em saber os segredos. Aí, você vai colocar uma vírgula e vai responder por quê. O que demonstra que ele quer saber o segredo? Porque ele fala assim, claro, conta, conta. Então, as palavras dele demonstram que ele tem muito interesse, né? Então, você vai responder com as suas palavras o porquê ele aparenta querer saber o segredo na história, tá bom? É isso que você vai responder na alternativa B. Se você não conseguir escrever o porquê, você vai colocar só que sim. Mas tente escrever com as suas palavras o porquê você acha que o maluquinho se interessa. O que mostra que ele se interessa em saber os segredos, tá bom? Então, você percebe também
que ele se interessa em saber segredos, mas o segredo dele, ele não queria que ninguém soubesse, né? Mas acabou que a Carol contou para ele o segredo dele mesmo que já havia sido espalhado, né? Bom, então agora nós terminamos a atividade, só que você tem mais uma tarefa. É uma tarefa que você pode fazer hoje, em família, ou durante o final de semana, tá? Então, você deverá fazer a leitura do livro Um Menino Maluquinho e um desenho bem bonito sobre a história. A Pro vai enviar o livro em PDF no grupo, então eu vou colocar lá no grupo o livro. Aí os seus familiares vão mostrar para você e você vai tentar fazer a leitura do livro. É o livro do Menino Maluquinho, não é essa história em quadrinhos, tá? Fala da história do Menino Maluquinho. Você vai ler o livro e depois você vai fazer um desenho bem bonito sobre o que você entendeu, ok? Bom, então por hoje é só. Terminamos aqui a nossa semana de atividades. Segunda-feira nós voltamos, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.